iniciando o segundo momento da nossa aula. Vamos continuar falando sobre a literatura. Agora a gente vai falar sobre as cantigas dos trovadores, né? Então vamos seguir aí para a nossa aula de número 13. Temos aí o objeto de conhecimento, estilos de época nas literaturas brasileira e portuguesa, suas características, influências e seus respectivos contextos históricos. E o detalhamento, identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira historicamente construída, percebendo as influências dos modelos ocidentais com destaque para a literatura portuguesa a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais, por meio de uma análise comparativa dessas produções. Muito bem, turmas, esse foi o objeto do conhecimento e o detalhamento. Agora a gente vai seguir para a nossa aula para conhecermos as cantigas do trovadorismo. Vamos lá. Muito bem. Então, na produção da literatura do trovadorismo, né, nós vamos conhecer as cantigas de amor. Essas cantigas, elas têm como características, o ambiente das cantigas de amor é sempre o palácio, como a professora Dinacy mostrou na primeira aula para vocês, com o trovador declarando o seu amor por uma dama, que era tratada de senhor, embora, né, saibamos que ele estava falando para uma senhora a qual ele considerava inatingível, né, que ele nunca poderia chegar àquela mulher, àquela dama. Um relacionamento respeitoso, cortês, dentro dos mais puros padrões, né, medievais que caracterizam a vassalagem, né, ou seja, a servidão amorosa. Então ele era um vassalo, ele se sentia um vassalo, um servidor, né, daquela pessoa, daquela mulher amada. E então a gente vai seguir para mostrar para vocês um trechinho aí de um poema. E vocês podem observar na letra desse poema que a linguagem dele é do século XI, né? Então do século XI. Então a gente percebe aí como é que ele é escrito completamente diferente do que a gente conhece. Algumas palavras a gente consegue entender, outras não, né? Então ele começa dizendo assim: a grande ereito lazerei, que nunca homem viu maior, de mim é senhor que tem. Então observe aí que a gente consegue entender o que é o homem, né, o que nunca o homem viu, né? Ele diz, de mim é senhor, ou seja, de minha senhora, né? E que eu queria eu melhor de ser seu vassalo, e ela minha senhor. Ele faz uma pergunta, né? De ele ser o vassalo dela, né? E que ela seria a senhora dele. Então isso aí tudo no campo apenas da idealização amorosa, né? Como a professora Dinacy mostrou para vocês no primeiro momento. E aí nós vamos ter agora as cantigas de amigo. Então as cantigas de amigo, ela tem como principal características é o sentimento feminino que exprimem, apesar de ser escritas por homens. Então o trovador era um homem que escreviam essas cantigas, né, acompanhadas lá da lira, que era um instrumento musical, né? A mulher sofre por se ver separada do amigo, que no caso poderia ser o amante ou o namorado. A mulher vive angustiada por não saber se o amigo voltará ou não, se a trocará por outra, né? O ambiente sai dos palácios, né, e passa a ser campestre, ou seja, no campo, né? O eu lírico feminino, né, denuncia esse abandono a que foi submetida a outras mulheres ou a própria natureza. Então aí você observa que, de modo geral, as cantigas de amigo falam de uma relação amorosa, concreta, né, que acontece entre pessoas simples do campo, né, que vivem no campo. O tema central dessas cantigas é a saudade. E é a mulher quem sofre pela ausência do bem amado, por meio do eu lírico, que é a voz que fala no poema, é um eu lírico feminino,
ela denuncia o abandono a que foi submetida a outras mulheres ou a própria natureza, né? Então, aí ela vai falar de um sentimento de ausência, né? Do seu amado ter partido, ou, quem sabe, deixá-la por outra mulher, né? Então, é um trovador escrevendo, né, com o eu lírico feminino, falando de todo esse sentimentalismo, né, dessa falta, né, do parceiro, do amante. Então, a gente vai seguir vendo aí um modelo. Vamos ver o modelo da da cantiga de amigo? Observem aí, ó. A meu amigo que eu sempre amei, de João Garcia. A meu amigo que eu sempre amei, desde que o vi, muito mais caminho nem ao. Foi outra dona ver por meu mal. Mas eu sandia quando me acordei. Não soube eu, e nem que deu vengar, se não chorar quanto meu quis chorar. Então, observe aí que a linguagem, né? Vamos só voltar lá rapidinho. A gente consegue observar que a linguagem continua, né, naquela linguagem que a gente vai ter que fazer uma interpretaçãozinha aqui, porque algumas palavras a gente não consegue traduzir, mas ele está dizendo o quê? Né? Do amigo que ele sempre amou, né? E que ele não queria ver o mal, né, dessa pessoa. Em algum momento, devido à loucura, quando ele diz sandia, significa louco, né? Quando ele se acordou, estava se sentindo com esse sentimento de loucura, né? E que ele poderia até se vingar, mas no momento que ele tinha só a opção de chorar, né? Mailo amei, caminho, nem outro reino. Desde que eu vi e foi mora a fazer, tão grande pesar que houver a morrer. Mas eu, sandia, que lhe fiz, porém? Não soube eu ao em que me deu vengar, se não chorar, quanto me quis chorar. Seguindo a última parte, sabor a Deus, que no meu coração nunca rem tive eu e no seu lugar. E foi me orar fazer tão grande pesar, mas eu, sandia, que lhe fiz então? Não soube ao em que me deu vengar, se não chorar, quanto me quis chorar. Então aí, esse é o modelo da canção de amigo, né, da cantiga de amigo. Ele vai estar falando aí dessa questão do sentimento, né, de não ter a presença desse amor, de em algum momento ele pensar que está ficando louco, ou que ele tenta se vingar do outro, mas não tem como, né? E então a gente vai mostrar para vocês algumas características que vão diferenciar da cantiga de amigo para a cantiga de amor. Vamos ver então as características da cantiga de amor e das cantigas de amigo. Então observe aí, ó, que na cantiga de amor nós temos a autoria masculina, e na cantiga de amigo a autoria também é masculina, ou seja, é um trovador, é um homem que escreve as cantigas, né? O sentimento é masculino, né? E na cantiga de amigo também. Não, na cantiga de amigo vai ser o sentimento feminino, ou seja, o eu lírico é a voz de uma mulher se queixando, né, da falta do companheiro, do amigo, do amante, do namorado. Na cantiga de amor, a origem é provençal, e na cantiga de amigo é galego-portuguesa. O ambiente da cantiga de amor é um ambiente palaciano, ou seja, o trovador está lá no ambiente do palácio, e na cantiga de amigo ele está no ambiente rural, né, um ambiente mais simples. E na cantiga de amor, o homem prestava vassalagem amorosa à mulher, e na cantiga de amigo, a mulher sofre pelo amigo, namorado, amante e ausente, pela ausência dele, né? Na cantiga de amor, a mulher é um ser idealizado, superior, ou seja, que ele não conseguiria alcançá-la, né? Por ela ser muito distante até mesmo da classe social dele, né? E a cantiga de amigo, a mulher é um ser mais real e concreto. Ou seja, já há uma aproximação desse relacionamento entre essas duas pessoas. Já é um amor possível, né? E então agora vamos ver o modelo
da cantiga de amigo, né? Vamos ver aí, olha. Ondas do mar, divigo. Se vires meu namorado, por Deus, digam se virá cedo. Ondas do mar revolto, se vires meu amado, por Deus, digam se virá cedo. Se vires meu amado, por quem tenho grande temor, por Deus, digam se virá cedo. Então, mais um modelo, né, da cantiga de amigo. Vejam aí que ela está com saudade dele, né, e ela pede para que Deus a diga, né, que momento ele vai voltar, que momento ela vai vê-lo novamente, né. E aí nós temos as cantigas satíricas. Nas cantigas satíricas, elas têm um caráter satírico que apresentam críticas ao comportamento social de seus pares. Então, aí, ó, eles difamam, né, alguns nobres ou denunciavam as damas que deixavam de cumprir seu papel no jogo do amor cortês, e elas podem ser de escárnio ou de maldizer. Então, a característica principal aí das cantigas satíricas é difamar uma pessoa, né, seja um nobre ou uma mulher que não cumprisse com o seu papel no jogo do amor. Então, ela é dividida em cantigas de escárnio e cantiga de maldizer. Então, vamos conhecer as cantigas de escárnio. Como é que ela é escrita? O trovador, ele critica alguém por meio de palavras de duplo sentido. Ou seja, essas palavras vão estar escritas lá na cantiga, mas elas podem ter um outro significado, diferente daquele que está posto na cantiga, para que não sejam facilmente compreendidas. Ou seja, que ele vai, de alguma forma, ele vai ocultar a pessoa a quem está criticando, né? O efeito satírico que caracteriza essas cantigas é obtido por meio de ironias, trocadilhos e jogos semânticos. Então, observe que aí ele vai usar toda uma estrutura, palavras que vão marcar essa cantiga, justamente para criticar a pessoa a qual eles querem difamar, né? E aí a pessoa não vai ser facilmente descoberta, né? Ninguém vai saber exatamente de quem ele está falando, de quem ele está criticando, tá? Então vamos ver o modelo. Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar? Mas ora, quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e verde como vos quero loar. Ó dona feia, velha e sandia. Então aqui, nesses 6 versos, vocês conseguem observar que ele está criticando uma mulher, uma dama, né? Ele chama ela de quê? De feia. Ele diz que ela foi se queixar dele, né? Porque ele não louvava ela no cantar dele, nas cantigas dele, não é? Mas ele diz que vos loarei todavia, ou seja, ele fez essa cantiga, ou seja, ela ficou por uma eternidade, né? Porque até hoje nós estamos lendo-a para vocês aqui, ficou perene, né? E aí ele diz que ela é velha, que ela é feia e que ela é louca. Sandia significa louca, tá, gente? Aí ele continua, ó, ai, dona feia, se Deus me pardon, e pois havedes tão grande coração, que vos eu loei em esta razão. Vós quero já loar todavia, e vedes qual será a loação. Dona feia, velha e sandia. Dona feia, nunca vos eu loei em meu trobar, pero muito trobei. Mas ora, já em bom cantar farei, em que vos loarei todavia. E direi-vos como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Então, vocês perceberam que ele a criticou de maneira que não conseguimos identificar exatamente a quem ele estava criticando. Mas ele dava algumas características. Ele dizia que ela era velha, que ela era feia e que ela era louca. Então, naquela sociedade,
Com certeza ele estava criticando uma mulher que tinha esse comportamento, né? E então, não há uma identificação específica de quem ele está criticando, não tem nomes, né? Então, não identifica-se quem é a pessoa, mas mesmo assim ele critica ela, não é? E então, nós vamos seguir agora para as cantigas de maldizer. As cantigas de maldizer, o trovador faz as suas críticas de modo direto, explícito, identificando a pessoa satirizada. Então, essas cantigas costumam apresentar a linguagem ofensiva e palavras de baixo calão. Muitas vezes tratam das indiscrições amorosas de nobres e membros do clero. Então, observe que aí ele vai criticar, continua criticando os nobres, mas aí também ele acrescenta já os membros do clero. Quem eram os membros do clero? Eram os líderes religiosos daquela época, né? Então, ele vai ser mais direto na sua crítica. Ele vai dar nomes às pessoas que são criticadas. Então, vamos observar um exemplo. Maria Mateu, observe aí, ó. Daqui vou desertar, de Cona não achar o mal me vem, aquela que a tem não má quer dar, e alguém que má daria não a tem. Maria Mateu, tão desejosa sois de Cona como eu. Então, aqui ela identifica o nome da pessoa, ele faz a crítica, né, de que aquela que não tem, mas quer dar. E alguém que má daria não a tem, ou seja, uma pessoa que poderia ter e não tem, né? Quantas Cona foi Deus desperdiçar quando aqui abundou quem as não quer? E a outros fê-las muito desejar, a mim e a ti, ainda que mulher. Maria Mateu. Então, esse texto aí é de Afonso Eanes de Cotton, né? Foi o trovador que criou essa cantiga, tá ok? Então, vamos seguir agora. Ainda não, né? Então, gente, vocês conheceram os tipos de cantigas, a cantiga de amigo, a cantiga de amor, a cantiga de maldizer e a cantiga de escárnio. Então, observem, só recapitulando, a cantiga de amor, ela vai falar de um amor da vassalagem, né? Ou seja, ele vai falar de um amor não correspondido, vai fazer uma cantiga de amor para uma mulher, para uma dama, que ela é inatingível, né? E ela vai ter as suas características. O lírico dessas cantigas, ela vai ser de autoria masculina, né? Vai estar ali, o trovador vai escrever essa cantiga. O eu lírico, ele é masculino, tá? E nas cantigas de amigo, que no caso já é um amor mais concreto, mais real, vai falar da saudade, né? De repente o amigo, o namorado partiu e aí o eu lírico feminino, né, vai estar ali se queixando da falta, da saudade do seu amado, né? Então, há uma diferença entre essas duas cantigas, né? O ambiente do trovador das cantigas de amor, o ambiente é o palácio, né? Um nobre, o trovador escrevendo essa cantiga para uma dama da nobreza, né? Então, ela se torna praticamente impossível, um amor idealizado, né? Na cantiga de amigo, já vai ser o ambiente campestre, porque ali você percebe já um relacionamento de pessoas mais simples, né? Então, aí já se torna um relacionamento mais possível, não é? E então, agora, as cantigas de maldizer para a cantiga de escárnio, na cantiga de escárnio a gente percebe que o trovador, ele critica a pessoa, não é? Ele fala o que ele quer criticar dessa pessoa, sobre essa pessoa, mas ele não diz nomes, ele só dá o comportamento dela, ele mostra como que essa pessoa é, ou as características físicas ou comportamentais, e
Na cantiga de maldizer, o trovador, ele vai falar dessa pessoa diretamente, ele vai dizer o nome da pessoa a qual ele quer criticar. E aí ele usa palavras ofensivas, de baixo calão, né, que vai realmente direto, né, à pessoa a quem ele quer criticar. Tá? Então essas são as diferenças que a gente precisa entender desses 4 tipos de cantigas, tá? Para que vocês possam entender as diferenças, para justamente saber identificar no momento, né, das atividades e também da avaliação, tá? Esses assuntos com certeza estarão na nossa avaliação de segunda-feira. Segunda-feira será a nossa avaliação, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula. Agradeço a participação de todos vocês aí assistindo a aula e nós esperamos vocês em outro momento. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.